Boas-vindas a essa aula. Essa aula ela é um final aqui, vamos dizer assim, de um ciclo de aulas sobre método de estudos, com coisas essenciais que eu imagino para estudo. Então eu falei sobre doutrina, eu falei sobre lei seca, eu falei sobre estudar exclusivamente por questões e porque eu sou contra isso. E, salvo engano, no último vídeo eu falei sobre um ponto específico que é você ter metas, metas não, você ter tarefas, micro tarefas, vamos dizer assim, no decorrer do seu dia de estudos. Então, vamos supor que você tem 3 horas no dia, você fala assim, eu vou estudar meia hora de constitucional, meia hora de administrativo, meia hora de informativos, vou fazer 10 questões, se sobrar tempo, e eu vou ler um resumo de, sei lá, alguma coisa. Não importa se bateu as 3 horas, o que importa é o ponto central, que é a gente tem micro tarefas. Quando eu penso em micro tarefas, eu estou pensando em duas coisas. Primeiro, eu mudar sempre de disciplina. Então eu pego 30 minutos de administrativo, 30 minutos de constitucional, 30 minutos de informativos, sem nenhum tema específico, 10 questões, se sobrar tempo. Isso é quando você sai de constitucional para administrativo, como eu falei num vídeo. Quando você sai de uma matéria para outra, você está com a atenção residual naquela primeira matéria. Então, estudei constitucional, poder constituinte. Acho que até foi o mesmo exemplo. Então, eu vou dar outro exemplo. Então, estou estudando a teoria dos direitos fundamentais. Então, estou lá, Sem Terra, João Sem Terra, 1215, Carta Magna, direitos de primeira dimensão, segunda dimensão. Estou falando as coisas de cabeça aqui. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Eles discutem na doutrina, se tem quarta, se tem quinta. E aí você fica com isso na cabeça. Aí você vai pensar lá em inalienabilidade, universalidade, etc., as características dos direitos fundamentais. Quando você vai para direito administrativo e começa a estudar poderes administrativos, por mais que na sua frente esteja falando sobre poder de polícia, sobre poder disciplinar, sobre a diferença entre poder de polícia e poder disciplinar. O administrado, ele é afeto ao poder disciplinar. A pessoa que está dentro da estrutura da administração pública, ela sofre poder de polícia. Poder de polícia, quais são as fases? Você está lendo aquilo, só que a sua atenção não está plena naquilo, muito por conta dos vários problemas de atenção que a gente tem hoje. Alguns deles celular, redes sociais, Netflix, e os de antigamente. O Netflix te chama, a cama te chama, é muito difícil você tá ali no sacrifício e não pensar, putz, eu poderia parar um pouquinho, e tal. Todos esses problemas se somam a um problema que você acabou de criar, que é você está com atenção residual na matéria anterior. Então, você está lendo poder de polícia, mas está pensando ainda na primeira, segunda, terceira dimensão dos direitos fundamentais. Isso é sutil, não é algo que você vai perceber de uma forma muito, muito simples, mas não é algo assim que você vai ficar, nossa, é perceptível, porque às vezes isso só vai atrapalhar uma coisa, que é a absorção. Você está com atenção até, mas não o suficiente para absorver. Então você está lendo e aquilo está entrando e saindo porque sua cabeça ainda está lá no primeiro ponto. Quando você vai para a próxima, você está com atenção residual na primeira e na segunda. Então você vai estudar informativos e você está no primeiro e no segundo. E assim vai. É lógico, você vai poder me falar assim, como me falaram, né? Me fizeram essa provocação. Mas na prova você precisa disso. Mas a gente está falando de finalidades distintas. Na prova você vai fazer uma questão de direito constitucional, 2, 3, 4, 5, 10, 16, aí depois vai para mais 10 de administrativo, né? Como é no Enem. Mas existe um treino específico para isso, que é o treino de simulados. E a finalidade é distinta. A gente está falando de atenção para fins de absorção de conteúdo
e não atenção para fim de resolver uma prova. São coisas diferentes. Até porque 16 questões vai fazer ali em torno de 30, 45 minutos. É o ideal que você faça mais ou menos nesse tempo essas 16 questões de constitucional. Não é algo que a gente está falando de uma necessidade de você ter uma imersão muito grande a ponto de você absorver, sistematizar, anotar e adquirir, né? É diferente. Você está é como se fosse a inteligência artificial, como a gente fala. Está falando a diferença entre input, né, que é você colocar conhecimento, e output, é como você põe esse conhecimento para fora. São coisas diferentes. Então, resolver uma questão lá de acumulação de cargos, que é do ENAM 2024.2, que é a primeira questão da prova branca, salvo engano. Você não precisa de uma atenção tão grande. Você vai lá acumular, não acumula, tá, X, e vai para a próxima. Você vai ter a necessidade dessa atenção maior quando você estiver lá mais para o fim da prova, quando você separa o tempo para fazer as questões mais difíceis, né? As questões mais fáceis, às vezes, não vão precisar de muito tempo. É quase 1 mais 1 é 2, né? 2 mais 2 é 4, e aí você vai assinalando. Isso vai acontecer com aproximadamente 50% da prova, 40% da prova, depende do seu nível, né? Tá, beleza. Falamos de atenção. Isso quer dizer que você vai ter grandes blocos, tá? E aí eu vou te fazer agora um complemento do que isso quer dizer. Isso tudo foi só contexto. Contexto e a resposta para essa provocação. Que no fim, quem me fez a provocação acabou concordando com o que eu falei. Lembrando, não existem verdades absolutas. O estudo ele é individual. Por mais que você siga um curso, um método ou o que for, no fim das contas, o que vale é o jeito que melhor funciona para você. E isso vai desde os mínimos detalhes, como eu estudo por material digital, um PDF, abro na tela do computador, ou eu estudo por material digital no tablet, ou eu tenho que imprimir, senão eu não consigo absorver. Vai desde esses detalhes até coisas mais estruturais. E isso deve ser adaptado para finalidade, para a intenção de cada aluno, né? Isso passa por material, tipos de estímulos e etc, e etc. E aí eu vou falar sobre dois... antes da gente fazer o complemento, eu vou fazer só mais um contexto. Você tem dois métodos de estudar quando você fala assim, eu vou estudar jurisprudência, eu vou estudar lei seca e eu vou estudar doutrina. Você tem dois métodos de estudar, dois métodos. E aí eu vou falar para você os dois. Primeiro método, você estuda um tema na doutrina e aí você vai pegar esse mesmo tema e vai para lei seca. Então vamos supor que você está lá em direito civil e você estuda personalidade. Capacidade, personalidade, início e fim da personalidade. Você vai passar ali por nascituro, capacidade de fato, capacidade de direito, emancipação, comoriência, morte presumida, ausência, fases da ausência e etc. Você vai passar por isso, né? Até direitos da personalidade, que é ali artigo 12 até artigo 20, mais ou menos artigo 12 a 20, 12 a 21, do Código Civil. Estudou, pegou esses temas, pegou esse ponto e estudou. Na doutrina, isso na doutrina, vai ter lá um PDF, não importa. O que importa é quando a gente fala doutrina, eu estou pensando num texto com uma explicação com cara de aula, vamos dizer assim. Aula escrita. Então, quer dizer que vai ter uma organização do conteúdo que está na lei e uma explicação de teorias e princípios por trás do que está na lei e uma explicação de raciocínios porque a lei é assim assado. Não é nada acima disso, porque aí já vira mais acadêmico, ninguém quer ser mestre em direito civil, você quer passar na prova. Beleza. Pegou esse ponto? Pegou.
Estudou doutrina. A gente tem o primeiro jeito, que é você pegar o Código Civil, eu vou para a lei seca, vou pegar o Código Civil e vou estudar os artigos correspondentes àquela matéria. Então, eu vou estudar dos artigos 1º a 20 e 21 do Código Civil. Não, acho que vai até o 39, salvo engano, que vai entrar em ausência e tal, que tem vários artigos. Então, você vai pegar os artigos 1 a 39 do Código Civil, salvo engano, e vai estudar todos eles, porque acho que artigo 40 já entra em pessoa jurídica. Estou falando de cabeça. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é que você estudou doutrina e pega a correspondência na lei seca. Outro exemplo, você estudou empregador em direito do trabalho. Depois de estudar empregador na doutrina, você vai lá, artigo 2º, artigo 3º, artigo 10, artigo 448, 448A, artigo 10A, porque vai falar de todos os pontos relacionados àquele tema, que é a configuração, grupo econômico, sucessão, etc. Sócio retirante e tal. Beleza. Então, esse é o primeiro jeito. A mesma coisa vai valer quando você for para a doutrina. Então, voltando para os direitos da personalidade, você vai pegar lá a DI 4815, se não me engano, que fala de biografias não autorizadas. Você vai pegar informativos do STJ que falem sobre direitos da personalidade. Você vai pegar como que é? Enfim, vai pegar esses pontos. Senão vai virar uma aula de direitos da personalidade. Não é o que eu quero. Eu vou ficar perdendo tempo tentando lembrar o negócio. Fechou. Fez isso. O que você fez? Um estudo bem completo e bem aprofundado. E aí é o que o pessoal me pergunta sobre revisão. Bom, se eu reservei, por exemplo, 1 hora para estudar direito civil hoje, e olha só como a revisão ela acontece de uma forma natural. Se eu estudei doutrina de direitos da personalidade, tudo isso que eu falei hoje, provavelmente eu não vou conseguir pegar a lei e a jurisprudência e estudar no mesmo dia, se eu reservei 1 hora. Provavelmente, vamos dizer assim, não vai ser assim, mas vamos dizer, provavelmente eu vou conseguir estudar a lei seca hoje e a jurisprudência só no próximo dia que for direito civil. Isso faz com que a revisão aconteça de uma forma natural. Para os 2 métodos que eu vou falar hoje, a revisão acontece de uma forma natural. Porque a gente acha que a gente vai precisar revisar o mesmo conteúdo. A gente vai revisar quando a gente terminar o ciclo. Mas, na verdade, a revisão do mesmo conteúdo acontece várias vezes por vários estímulos diferentes da mesma matéria. Que era o que acontecia comigo. Hoje eu estudava grupo econômico, e aí eu lembro que eu peguei um grupo, era grupo, não era aula, do Fabre, né, Luiz Fabre. Era um grupo no Facebook. Você pegava um dia lá e ele abria lá, fazia um post, era um grupo fechado, e você abria lá e fazia comentários, e ele ia respondendo, você ficava apertando F5, para recarregar a página e vendo as perguntas e as respostas do professor. Então eu via grupo econômico, às vezes o tema, daqui 2 semanas desse grupo de estudos, era grupo econômico. Aí depois eu ia, estou cansado hoje, aí eu ia ver a próxima aula, eu, às vezes comprava umas aulas avulsas, na lista era grupo econômico. Então a revisão, ela acontece de uma forma natural. Às vezes a discursiva é sobre grupo econômico. Aí eu vou ler o espelho da resposta da discursiva, que eu não tinha correção na maior parte do tempo, vai ser sobre grupo econômico. Então, isso acontece natural, não adianta a gente ficar muito... nossa, preciso estudar hoje, aí revisão em 24, revisão em 7, revisão em 30. Aí 24, 7, 30, 24. Você vai ficar revendo a mesma coisa, patinando ali, né? Não, as coisas vão acontecendo naturalmente. Você vai rever o mesmo negócio várias vezes. Enfim. Então veja que a revisão aconteceu natural, porque provavelmente na doutrina... Não, provavelmente não. Uma boa doutrina vai falar sobre o que está na lei, vai explicar o que está na lei, né? Como eu falei lá no início. Depois vai ver o próprio texto bruto da lei. Depois vai ver a jurisprudência que provavelmente foi citada na doutrina. E como eu sempre falo, você vai estudar a lei seca não sozinha, mas você vai ler o melhor material que tem, é a lei junto com a jurisprudência. Então, vai ter lá artigo
2º da CLT, já vai citar o artigo 386, súmula 386, vai citar que tem a tema 1389, que está suspenso. Vai ter todos esses pontos que você já lê o artigo da lei e já lê, vai ter o tema 1232, você já lê o texto o texto da lei junto com a jurisprudência correspondente, o que torna a lei menos superficial, torna um conjunto mais robusto ali que você leva para a prova de uma forma mais completa. E aí, quando você vai para a doutrina, provavelmente a doutrina vai estar nos dois materiais. Para a jurisprudência vai estar nos dois materiais. A doutrina boa falou sobre biografias não autorizadas, assim como no seu texto de lei, junto com jurisprudência, vai ter, e o texto de jurisprudência vai ter isso. Então, você acabou revisando a mesma coisa diferente por estímulos diferentes, o mesmo assunto por estímulos diferentes. Mas existe o outro método. Então, o método 1 é o tema X vai ser estudado por doutrina, lei seca e jurisprudência. O segundo método é eu faço um estudo desvinculado. O que é o estudo desvinculado? Eu pego, por exemplo, hoje eu vou estudar... Hoje eu estou avançado na teoria, na doutrina de direito civil, vou continuar em direito civil, e eu estou em teoria geral dos contratos. E o que eu tenho para ler no Código Civil, eu vou seguir na ordem, da onde eu tiver. Então eu estou no artigo 1º. Então quer dizer que eu estou lendo Teoria Geral dos Contratos, que está lá nos artigos 400 e tantos do Código Civil, mas a lei seca é do artigo 1º. E a jurisprudência é qualquer tema de direito civil, mas é qualquer tema. O que isso faz? O que eu estou querendo dizer com isso? E aí pensa aí. No primeiro método, eu estudo o mesmo tema de forma organizada. E no segundo jeito, eu estudo a doutrina, a lei e a jurisprudência de forma independente. Os dois jeitos funcionam muito bem e os dois têm prós e contras. Vamos supor que você está se preparando para uma prova do ENAM, por exemplo. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro e a prova do ENAM não saiu a data ainda, enquanto eu estou gravando o vídeo. Provavelmente é em maio. Então, o que está acontecendo agora? Se você fala que você vai estudar o mesmo tema na lei, doutrina e jurisprudência, você vai ter 3 estímulos na mesma matéria. Então, provavelmente, você perdeu 1 ou 2 dias de estudos daquela matéria para o mesmo assunto. Para você aí depois ir para o próximo assunto. Isso é bom porque a sua absorção vai ser muito alta. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? Se você só faz isso, você vai avançar muito devagar no edital. Então, o pró é você absorver melhor e o contra é você avançar pouco no edital. Se você está se preparando para o ENAM e tem 2, 3 horas para estudar por dia, o que vai acontecer naturalmente é que você vai chegar no ENAM e provavelmente você não estudou muito no avanço do edital. O que você estudou, sim, tem qualidade, mas você não avançou muito no edital. Junto com esse contra de você não avançar no edital, acontece o que eu chamo de você não adquire tanta bagagem. Você absorve muito bem o que você leu, mas você não adquire tanta bagagem. O que quer dizer isso? Que você, às vezes, precisa entender melhor repartição de competências constitucionais, né, lá dos artigos 20 e tantos até 25, 26 da Constituição Federal, para você entender um pouquinho melhor a administração pública, organização da administração pública. Então quer dizer que há uma parte de direito constitucional pode ser muito importante para você entender melhor administrativo. Com isso, o que acontece? Se você avança pouco no edital, essas matérias, esses assuntos que são interdisciplinares, que você precisava de um entendimento mais panorâmico, você não tem, você demora mais para ter. Não é que você não tem, você demora mais para ter. Então, tem esse pró e tem esse contra. Absorve melhor, avança menos. No outro, a gente tem o contrário. A gente absorve um pouquinho pior
o que a gente estuda, mais a gente tem um avanço maior no edital. Porque só nesse exemplo que eu falei de direito civil, no mesmo dia, ou provavelmente em 2, 3 semanas, eu posso ter estudado 3 assuntos diferentes no lugar de ter estudado um só. Um estímulo por doutrina, um estímulo por lei seca, um estímulo por jurisprudência, de assuntos totalmente diferentes. Se a gente está pensando no ENAM, que a prova é daqui 3 meses, você vai ter estímulo em 3 matérias só em 2 semanas, vamos dizer assim. Se a gente fala em 12 semanas para o ENAM, você pode ter uma chance de ter um estímulo em 36 assuntos diferentes, embora um em lei seca, um em doutrina, um em jurisprudência, até chegar à prova. O que seria muito diferente de você ter, às vezes, sei lá, estímulo em 6 assuntos, estudando do outro jeito. Então, o ideal para quem... E todos nós estamos com pressa. O que a gente tem visto é que é muito raro que alguém tenha 4, 5, 6 horas de estudos por dia. Então, quando a gente está falando uma realidade da maioria que tem 2, 3, 3,5 horas por dia de estudos, o melhor jeito é o segundo jeito. Porque o que a gente quer, o que você quer, o que todo mundo deveria querer, é que você se torne competitivo para uma prova o mais rápido possível. Você só consegue isso quando você se estimula, né, nos assuntos do edital. Se você fica com 6%, 10% do edital muito bem absorvido, você não está competitivo. Ao lado de você estudar muitas matérias com estímulo, às vezes, que pode parecer superficial, pode parecer um estudo não tão bom, mas esse estímulo é capaz de ver a maior parte de assuntos do edital e ser capaz de resolver ali para o ENAM 70% da prova, para as provas de magistratura 60% para se habilitar, e aí nota de corte vai variar 60, 70, 80 pontos. Mas a ideia é, você tem esses 2 métodos e você pode optar por um deles, não tem problema nenhum. Mas para quem tem menos horas de estudos, o melhor é o segundo método. Porque o primeiro método, vamos falar a verdade, é um método para quem tem uma rotina muito bem ajustada para estudar para concurso. No mais é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.